Os vikings da Terra-média, ao invés de barcos, usam cavalos. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade à série Arquitetura na Terra-média e hoje nós vamos falar dos Cavaleiros de Rohan, a arquitetura de Edoras. Queria agradecer ao pessoal dos escritores e amantes da Terra-média. Está aqui embaixo, na descrição do vídeo, a página oficial, o grupo de Facebook e o site. Se você gosta de Tolkien, da Terra-média e de outros tipos de literatura, vá até a página, vá até o site. Eles produzem muita coisa legal. Bem, se você não assistiu os vídeos de Moria e Rivendell, eu estou deixando aqui embaixo na descrição o vídeo 1 e o vídeo 2, para você poder entender a contextualização dessa série. Então vamos lá, vamos entender a arquitetura de Edoras. Como nos outros vídeos, eu fiz uma contextualização arquitetônica, eu falei da história, do local e do povo que produziu aquela arquitetura. E aqui não vai ser diferente. Bem, é interessante que os Rohirrims, eles são descendentes de um povo chamado de Eldeods. Eles moravam numa região norte da Terra-média, ou seja, eles eram nórdicos, nortenhos da Terra-média e são descendentes do Earl, o jovem. Essa região ela ficava entre as montanhas sombrias e as regiões mais setentrionais da Floresta das Trevas, uma região de planície, onde nascia uma gramínea que favorecia o manejo de gado e cavalo, que era a atividade desse povo. Esse povo sempre teve uma ligação muito estreita com o trato de cavalos. Eles admiravam esses animais e usavam tanto para a guerra como para a sua cultura. A cultura dos Eldeods girava em torno da criação de cavalos. Esse povo ele sempre teve um laço estreito com Gondor, uma amizade e uma aliança com o reino dos Númenóreanos. E nesta época, Gondor já estava sob a regência, e o regente era Cirion. Por volta de 2500 da Terceira Era, esse povo, os Eldeods, eles já eram muito numerosos. A região já estava pequena para acomodar esse povo. E também, nesta época, Gondor foi atacada por um exército do leste, e junto com orcs que desceram das montanhas. Gondor estava praticamente derrotada, quando o pedido de socorro chegou a Earl, o jovem, que juntou toda a sua cavalaria, juntou os Eldeods e desceu e varreu os exércitos inimigos, salvando Gondor. Com isso, Cirion, o regente, ele doou uma região para El, o jovem, aonde ele estabeleceu o reino de Rohan. E assim nasce os Rohirrims, ou os Eorlingas, que era como eles se chamavam, Rohirrims é como os estrangeiros chamam os Cavaleiros de Rohan. A região que Cirion deu a Earl e seu povo se chama Calenardon. Ela fica entre o rio Anduin e o rio Isen, aquela região de planície que nós vemos nos filmes. É uma região que também favorecia o trato de cavalos e o pastoreio de gado e tudo mais. No ano de 2545, Earl falece numa guerra contra os Easterlings, que invadiram Rohan. Bem, a primeira cidade de Rohan, ela se chamava Aldburg. Logo depois, com a morte de Earl e o início da construção de Edoras, Brego, seu filho, terminou o Palácio Dourado. A cidade de Edoras, o reino de Rohan, depois do estabelecimento do reino naquela região de Caledorn, Calenardon, ela foi constantemente atacada, tanto que ela foi sitiada, a cidade de Edoras. Eles perderam a cidade na época de Helm, o Mão de Martelo. Ele levou o seu povo até Helm's Deep e ali ele ficou sob cerco durante muito tempo, durante um ano mais ou menos. E Gondor dessa vez veio à ajuda expulsando os invasores. Bem, antes a capital de Rohan estava em Aldburg e logo após foi construída Edoras, no vale, perto do sopé das montanhas, e precisamente do pico chamado Stackhorn. Ela foi construída em cima de um pequeno pico, ali tinha um rio chamado Slowburn, que descia das montanhas, e é uma cidade que fica bem no meio de uma planície. O clima de Rohan, ali é um clima temperado. Ele apresenta verões quentes, mais longos, invernos curtos com pouca presença de neve. Isso afeta a arquitetura, principalmente posições de telhado e tudo mais. Mas Edoras já viu invernos rigorosos, mas não tanto quanto a região norte, e o verão também não é tão quente como o sul de Gondor. É uma coisa bem moderada ali, Nós temos um local de mudança de clima, digamos assim. É onde
os dois extremos se encontram, né? Vamos falar assim, é um local bem temperado, bem moderado, as suas estações climáticas. Já falando do povo de Rohan, né, os Erlingas ou os Rohirrims, é interessante que tem duas passagens nos livros das duas torres que descreve bem esse povo, e eu vou usá-las para contextualizar o povo de Rohan. Bem, a primeira delas é Aragorn, falando sobre os Rohirrims. Página 23, quando Gimli pergunta sobre como é esse povo, Aragorn. E Aragorn responde: já estive entre eles, são voluntariosos e cheios de orgulho, mas têm o coração sincero. São generosos em pensamentos e ações, destemidos, mas não cruéis, sábios, mas incultos, não escrevendo nenhum livro, mas cantando muitas canções à maneira dos filhos dos homens antes dos anos escuros. Mas não sei o que aconteceu aqui ultimamente, nem com que disposição os Rohirrim podem agora estar entre o traidor Saruman e a ameaça de Sauron. Por muito tempo foram amigos do povo de Gondor, embora não sejam parentes deles. Foi nos dias esquecidos de antigamente que Earl, o jovem, trouxe-os do norte, e seu parentesco é na verdade com os Bardins de Vale e os Beornins da floresta, entre os quais ainda se pode ver muitos homens altos e belos, como são os cavaleiros de Rohan. Pelo menos é certeza que não morre de amores pelos orcs. Outra passagem, né? Nós estamos agora na página 107 do livro As Duas Torres, e é interessante que o Aragorn ele faz uma pequena canção, e Legolas, né, ele escuta essa canção e faz uma observação sobre ela. Essa, eu acho, é a língua dos Rohirrim, disse Legolas, pois é parecida com a própria terra, em parte rica e suave, mas ao mesmo tempo dura e austera como as montanhas. Mas não consigo adivinhar o significado das palavras, embora perceba que estão carregadas com a tristeza dos homens mortais. Bem, isso resume bem o povo de Rohan, né? É interessante também que Rohan já apresenta classes sociais. Nós temos uma elite ligada ao rei, com seus marechais, né, que cuidam dos distritos. Nós temos a cavalaria, né, os Rohirrims, o exército, que está abaixo dessa elite, e nós temos o povo comum, o fazendeiro, o artesão, que é um povo que precisa dos cuidados militares e de distribuição de economia, digamos assim, da elite, né, e do rei, e ele paga isso com tributos e serviços. Vamos dizer assim, é uma coisa bem parecida com o nosso sistema feudal. Na concepção, né, da cultura, da estética do povo de Rohan, foram usados, né, algumas referências do nosso mundo. Duas destacam-se, né, que é o povo anglo-saxão e os escandinavos, os vikings. Na composição da arquitetura de Edoras, principalmente do Palácio Dourado, chamado de Medused, que vem do anglo-saxão Meadused, que significa literalmente salão de hidromel, nós notamos claramente influências da estética viking na composição desta arquitetura. Um salão de hidromel provavelmente é uma evolução arquitetônica do lango, que é uma construção escandinava dos séculos 5 e 6, presente no norte da Europa, né, ali na região da Escandinávia. E algumas características são peculiares dessa arquitetura. Plantas longitudinais, né, com 3 naves e comprimentos até de 50 metros. Geralmente eles são feitos em madeiras, com poucas janelas. A entrada ela fica nas laterais mais longas do edifício. Havia um local no centro dos prédios, né, dessa edificação para fogueiras, uma espécie de lareira feita no chão e com abertura no teto para a saída da fumaça. Era um local muito sombrio, não era bem iluminado naturalmente. A iluminação era feita por tochas na maioria das vezes. E aqui, né, nós temos uma estrutura feita em madeira. A estrutura que eu falo é o que mantém o prédio em pé, a parte estrutural mesmo. E essas tesouras, né, que mantinham o telhado também eram feitas em madeira e os telhados eram cobertos com capim. Era uma arquitetura muito reclusa, muito fechada por conta do frio daquela região. Então era uma arquitetura de abrigo, de proteção mesmo. E no final da terceira nave, né, para quem não sabe, nave é a divisão dos espaços com colunas. É o que nós vemos tipo nas nossas igrejas hoje. Nós temos as naves laterais e nós temos o intercolúnio, né, a distância entre colunas, a nave central que chega no altar e a outra nave lateral. E isso também tinha no lango, né? E vamos dizer assim, a nave central ela chegava no pódio do rei, onde o rei, o líder, né, daquele povo, ficava com a sua rainha. E ali, né, daquele local, como era privilegiado, mais alto, ele observava os seus súditos, né, em seus banquetes, nas bebedeiras, aquela coisa bem, vamos dizer assim, meio clichê dos vikings, né, que a gente vê nos filmes, tipo do Beowulf, por exemplo. Tirando agora a questão
dos vikings e partindo para Edoras, já para o Palácio Dourado, né, o palácio do nosso grande rei Théoden, já nós notamos grandes influências da arquitetura escandinava, tanto interiormente como exteriormente deste edifício. No exterior, né, nós temos um edifício feito em madeira, tanto a parte de estrutura como a parte de vedação. Nós temos um telhado coberto em capim, o que dá o nome de Palácio Dourado, né, porque o capim seco ele assume uma coloração dourada e tudo mais. As empenas do telhado, a decoração das empenas do telhado do Palácio de Théoden também é de influência escandinava, também é de influência viking. Só que, né, o tema da decoração viking são dragões, geralmente, e aqui nós temos uma temática ligada aos cavalos. Nos pórticos de entrada de Medused, né, os entalhes feitos em alto relevo e pintado em dourados assemelha-se e muito com os entalhes feitos na arquitetura escandinava. Outro exemplo são os entalhes da igreja de Borgund, na Noruega. O que muda é a temática, né? Lá na Noruega e na Escandinávia, eles usam temas da sua mitologia, e aqui, de novo, nós temos o tema dos cavalos. Parece que a câmera me trollou aqui um pouco e eu tive que regravar um pedaço do vídeo. Bem, já partindo para a análise interna do edifício, né, do Palácio de Medused, nós temos aqui uma referência do Lango, né, aquela arquitetura mais arcaica lá da Escandinávia do século V e VI. Nós temos, né, um prédio com 3 naves e com o pódio do rei no final da nave central. É interessante, né, que quando nós partimos para análises arquitetônicas, as colunas, elas dizem muito, né, elas se expressam, vamos dizer assim, elas expressam muita estética arquitetônica. Tanto que as ordens clássicas são classificadas pelas colunas. As colunas, elas são divididas em 3 partes. A base, né, aquela decoração da base, o fuste, que é o corpo da coluna, e o capitel, que é a decoração, aqueles elementos decorativos onde a coluna se encaixa, né, no entablamento ali, onde ela recebe a carga. Ou seja, além da função estrutural, ela possui uma função estética e classificativa de uma arquitetura. Ao analisar, né, a coluna do Palácio de Edoras, nós temos uma coluna de seção circular, sem base, de fuste decorado, sendo que essa decoração condiz com a decoração, né, com os entalhes do exterior do edifício e do interior, e capitéis decorados com cabeças de cavalo, trazendo novamente o respeito e a admiração que o povo deste local tem por estes animais. Caramba, velho, tô todo sujo de pelo de gato aqui. Putz, que isso? Isso aqui devia ser, sei lá, ao invés de cavalo, tinha que ser os gateiros de Rohan. É interessante, né, que ao contrário da arquitetura dos elfos, que é uma arquitetura bem iluminada, aqui nós temos uma arquitetura mais sombria, mais escura, né? A iluminação é feita por candelabros com velas, e só o pódio do rei é bem iluminado naturalmente, né? Nós notamos que ali tem uma grande incidência de luz solar. Creio que isso está para enaltecer, né, a importância e poder do rei. Uma coisa que é legal aqui, que já dá para reparar no tipo de piso que eles usam, que é um piso de pedra polida, intencionalmente paginado. O que é intencionalmente paginado? Os desenhos no chão foram concebidos propositalmente, né, para fazer jus aos desenhos dos entalhes das colunas, das paredes e do exterior do edifício. Nós notamos pelos filmes que o palácio não se resume ao salão do rei. Nós temos câmaras, né, que dão apoio a esse salão. Com certeza nós temos uma adega, nós temos a sala privada do rei, nós temos o quarto, né, do príncipe, onde Elwin chora pelo primo. Nós temos os quartos de hóspede, né, por exemplo, onde o Pippin faz a burrada de pegar Palantir. Ou seja, nós temos uma planta distribuída, não se resume só ao salão do trono. Nós temos um palácio com outras salas, com outros cômodos, né, uma coisa normal da arquitetura. Agora, né, tentando contextualizar a arquitetura como um todo, né, vamos dizer assim, a parte urbana, nós temos uma cidade que as vias são sinuosas. São vias com bastante curvas, né? Isso se deve à topografia e à organicidade da construção da cidade. Ou seja, não foi uma cidade planejada, né? Ela foi uma cidade que foi acontecendo. Conforme a população aumentava, iam surgindo as casas e essas casas iam se acomodando naquele pequeno monte que fica no meio da planície. É interessante, né, que a cidade ela fica bem, como eu disse, em um monte, no meio da planície. E isso, se nós formos ver, militarmente falando, é problemático, porque a cidade ela pode ser facilmente sitiada. Mas se a gente lembrar que a maior força militar de Rohan é a cavalaria, né, são os cavaleiros de Rohan, que é um tipo de exército que necessita de grandes espaços planos para fazer as suas movimentações militares, Edoras está
extremamente bem protegida, né? Porque ela fica no meio de um descampado e esse tipo de terreno favorece esse tipo de exército que é a cavalaria. Ou seja, né, a maior fraqueza da cidade é a sua maior força de defesa. E nós temos, né, uma cidade cercada com uma muralha de madeira, típica do nosso período feudal, né? É legal que aqui, né, a gente já consegue fazer uma análise da residência do povo de Rohan. Nós notamos pequenas casas, né, como eu disse, em vias sinuosas, colocadas de maneira orgânica naquele pequeno monte. Legal que elas fazem jus à estética do grande salão. Elas não fogem, né, do material, da técnica e do estilo que fora usado no Palácio de Medusa. O povo de Rohan possui uma bela e importante história, e nada como uma arquitetura à altura para representá-los na Terra-média. Bem pessoal, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe. Eu estou deixando aqui embaixo o link das minhas redes sociais e do Hangout da Groselha, né, que acontece todo domingo às 9h30 da noite. Até a próxima. Muito obrigado.